galera! Eu sou a professora Mariana e vou conversar um pouquinho hoje com vocês sobre direitos humanos, a parte dos sistemas regionais de proteção dos direitos humanos. Antes da gente falar dos sistemas regionais propriamente ditos, que é o tema da nossa aula de hoje, a gente precisa lembrar um pouquinho que existe um sistema global. Então, aonde vem o sistema global, gente? Da ONU, da Organização das Nações Unidas. Lá na ONU foi expedida então uma Declaração Universal de Direitos Humanos e a partir dela a gente tem uma Corte de Direitos Humanos e uma Comissão de Direitos Humanos. Tudo isso falando do âmbito internacional. Então a gente tem Corte Internacional de Direitos Humanos e Comissão Internacional de Direitos Humanos. Isso é tudo para todo mundo do globo, ok? Todos os países podem recorrer à ONU. Mas a gente tem sistemas menores, que são considerados aí os sistemas regionais, que abrangem algumas regiões. Então, os sistemas regionais não são para todo mundo, mas sim para regiões específicas. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso hoje. Então, sobre o sistema regional, ele é complementar ao global. Não quer dizer que eles se anulem ou que um seja mais importante que o outro. Um vai servir para complementar o outro. Então, anota aí essa palavrinha no seu caderno. Complementar. O regional ele tem um caráter mais específico. Por quê? Porque a gente sabe, por exemplo, aqui na América Latina, que a gente tem os nossos costumes muito mais parecidos entre um país e o outro do que se você comparar com um país asiático, por exemplo. Então, o sistema regional americano tem coisas mais parecidas do que o outro sistema, um sistema africano, por exemplo. Então, é por isso que existe esse sistema regional, para unir coisas parecidas e tentar resolver aí de uma forma mais rápida, mais leve. Então, estados têm as suas peculiaridades e é por isso que essas regiões que se adaptam a essas peculiaridades próximas aí vão se unir em uma região. E o sistema regional ele vai ter um número muito menor de países se comparado ao sistema global, que envolve todos os países do mundo. Então fica mais fácil de você resolver um problema com um menor número ali de personagens. Então vai facilitar a negociação entre esses países e o monitoramento do exercício dos direitos humanos, das garantias dos direitos humanos dentro desses territórios, ok? Então vamos aí para o nosso primeiro sistema de hoje, que é o sistema europeu. Sim, lá na Europa, todos os países fazem parte do sistema europeu e eles obedecem então à Convenção Europeia de Direitos Humanos, que é de 1950. Lembram que lá na ONU a gente tem a DUD, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas aqui no sistema regional também precisa ter um documento. Então, na Convenção Europeia vai valer para o sistema europeu apenas. E essa convenção, então, ela cria a Comissão de Direitos Humanos Europeia e cria a Corte de Direitos Humanos Europeia. Então, olha só, gente, assim como lá na ONU, a gente tem uma comissão que vai fazer toda aquela parte administrativa, receber petição, encaminhar para a Corte, e a gente tem a Corte, que é o órgão que vai julgar as demandas. Então, o Protocolo 11 de 1998 fez uma novidade aí. E essa é a peculiaridade do sistema europeu. Então você anota no seu caderno, que pode ser objeto da sua prova. Esse protocolo, então, ele fez uma fusão entre a Comissão e a Corte Europeia de Direitos Humanos. Então, no sistema europeu, a Corte e a Comissão são uma coisa só, ok? E lá nesse sistema europeu, a gente pode tratar sobre todos os direitos que versem sobre direitos humanos, sejam eles direitos civis, políticos, econômicos, sociais ou culturais. Tranquilo? Ainda falando do sistema europeu, lembram que fundiu a Comissão com a Corte e agora a gente só vai falar a Corte Europeia de Direitos Humanos. Então, a Corte Europeia de Direitos Humanos, ela foi a primeira corte especializada em direitos humanos.
E o número de juízes da corte é igual ao número de países que fazem parte do sistema europeu. Pode peticionar a corte, e aqui vai ser a corte propriamente dita, porque a comissão se uniu com a corte, formou uma organização só, um sistema só. Qualquer pessoa pode peticionar a Corte Europeia de Direitos Humanos, pode ser um grupo também e pode ser uma ONG. E a competência da corte vai ser contenciosa e consultiva. O que isso quer dizer? A corte vai servir para julgar os casos, as demandas, os litígios, mas também ela pode servir como um advogado ali que está apenas para fornecer uma consulta. Então, algum país tem uma dúvida, manda sua pergunta lá para a corte e a corte faz uma consulta sobre aquele assunto, dizendo o que é melhor que esse país faça, a melhor forma dele agir, etc. Então, competência consultiva, consultar a corte para saber o que fazer, e contenciosa, de julgar, de resolver as demandas que lhes são enviadas. E a sentença do sistema europeu, ela é definitiva. Ok? Sentença definitiva. Aí a gente tem o segundo sistema da aula de hoje, que é o sistema africano. O sistema africano, ele teve assim dois momentos. Então, ó, antes era chamada Organização da Unidade Africana, que era a OA. E isso durou de 1963 até 2002. Então, a partir de 2002, o sistema passou a se chamar União Africana. Então, igual a gente tem lá a União Europeia, a gente tem a União Africana. Mas não foi sempre assim. Antes era a Organização da Unidade Africana. E em 2002 virou União Africana. Essa parte aí é tranquila, né, gente? Então, o documento que vai pautar esse sistema é a Carta Africana de Direitos Humanos e dos Povos, tá? Então, anota lá, Carta Africana de Direitos Humanos e dos Povos. Então, exatamente como nos outros sistemas, a gente vai ter uma comissão e uma corte. A comissão vai fazer aquela parte mais administrativa, receber petição, e a corte vai fazer a parte contenciosa e vai exaurar aí os seus pareceres, né? Então, ela vai ser consultada, por exemplo, por algum país. O que a gente faz nesse caso de direitos humanos? A gente não está sabendo agir, a nossa lei não fala muito sobre isso. Aí a corte vai poder dar sua opinião e falar uma consulta, e fazer uma consulta para esse país. Na corte a gente tem 11 juízes. Opa! Lá no sistema europeu a gente tinha o número de julgadores de acordo com o número de países membros da União Europeia. Mas aqui o número de juízes é fechado. Então a gente tem 11 juízes na Corte Africana de Direitos Humanos. Ainda falando do sistema africano, quem que pode peticionar para o sistema africano, gente? Os estados partes da União Africana, organizações africanas não governamentais. Então, olha só, ou é o estado parte, ou são as organizações africanas. Não é qualquer pessoa que pode peticionar a Corte Africana de Direitos Humanos. E, como eu acabei de falar para vocês, há essa função consultiva e contenciosa, e também, aqui no sistema africano, a sentença é definitiva, assim como lá no sistema europeu. Não cabe recurso da decisão proferida pelo sistema, né, africano, pela Corte Africana de Direitos Humanos. E o nosso terceiro sistema é o sistema islamo-árabe. E o documento que pauta esse sistema, então, é a Declaração Islâmica Universal de Direitos Humanos, de 1981, e também a Declaração do Cairo de Direitos Humanos no Islã, de 1990. A gente tem mais um documento aqui, que é a Carta Árabe dos Direitos Humanos, de 1994, que vai refletir a islâmica lei da Sharia, não sei como é que fala isso, gente, me ajudem, Sharia e outras tradições religiosas. Então, olha só, não é aquela coisa igual a gente tem nos outros sistemas, que é a lei puramente dita, aquilo que a gente já conhece de direitos humanos. Aqui a gente tem, ó,
tradições religiosas também. Então a gente não tem muita informação sobre esse sistema islamo-árabe quanto a gente tem do sistema americano, do sistema europeu, do sistema africano, porque ele já é um sistema mais fechado. Então, o que você precisa saber para sua prova são os documentos que podem reger aí esse sistema, que vai ser a Carta Árabe de Direitos Humanos, a Declaração do Cairo e a Declaração Islâmica, ok? E o sistema asiático, professora? O sistema asiático ele não existe, pelo menos até hoje. Então, não tem o que a gente falar na sua prova de sistema asiático, porque não tem uma convenção regional ou qualquer outro mecanismo que institua uma corte, uma comissão, ou então algo, né, algum órgão destinado a promover os direitos humanos sobre essa base regional da Ásia. Então, a gente sabe o quê? Que existiu aí a Carta Asiática de Direitos Humanos de 1997, que consistiu aí numa declaração feita por ONGs que foram desenvolvidas por diversas propostas baseadas nas experiências já existentes em outros sistemas regionais. Mas não deu certo. Então, a gente não tem um sistema asiático de proteção aos direitos humanos, ok? E eu deixei por último aqui o sistema americano, que é o que a gente tem que falar mais coisas aí sobre ele, até porque a gente está aqui fazendo parte desse sistema americano e pode ser objeto da sua prova. Então, sistema americano ou interamericano é a mesma coisa, pode cair na sua prova tanto de um nome quanto do outro. E aí, a gente tem alguns diplomas normativos que regulamentam esse sistema americano, que é a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, a Carta da OEA, e a Carta da OEA é o que, gente? O que é a OEA? É a Organização dos Estados Americanos, a gente vai falar bastante sobre ela. Igual a gente tem a ONU, a gente vai ter a OEA aqui no nosso âmbito regional americano. A gente tem a Convenção Americana de Direitos Humanos também, que vai falar de direitos civis e políticos, e o Protocolo de São Salvador, que vai falar de direitos econômicos, sociais e culturais. Então anota no teu caderno, por favor. Convenção Americana de Direitos Humanos, Protocolo de São Salvador, ok? Aqui na OEA, na Organização dos Estados Americanos, então, a gente vai ter a Corte e a Comissão Americana de Direitos Humanos, ou Interamericana de Direitos Humanos, como você preferir. E aí, falando da comissão, quem pode falar com a comissão são pessoas, ONGs e estados. Falando da corte, quem pode falar com a corte, né, se direcionar a ela, é a comissão e os estados. Então, olha só, gente, a importância disso tudo. Você tem que saber como que isso funciona para poder ser efetivado. Adianta eu, Mariana, chegar para a corte da OEA e falar: oi, eu tenho um pedido aqui para fazer, está acontecendo assim, assim, assado no meu país, e eu estou precisando de ajuda. Não, eu sou uma pessoa qualquer. Eu tenho que primeiro falar com a comissão, ok? E aí a gente tem os principais instrumentos de proteção do sistema regional americano. Então, a gente tem algumas convenções e tratados aqui que podem ser objeto da sua prova, que são importantes aqui no nosso sistema. Vamos dar uma olhadinha. A Convenção Americana, que a gente acabou de falar ali, que é de 1969, e no Brasil ela foi incorporada aí ao nosso ordenamento jurídico através do decreto 678 de 1992. Então, essa convenção, ela trata apenas de direitos civis e políticos. A Comissão Interamericana, então, ela tem sede em Washington e ela possui 7 membros, pessoas de alta autoridade moral e reconhecido saber em direitos humanos. Então, não é qualquer pessoa que pode ser membro da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Então, esses membros, eles são eleitos por 4 anos e podem se reeleger apenas uma vez. Então, o máximo de tempo que vai durar um membro lá dentro da comissão da OEA são 8 anos, ok? E não pode fazer parte da OEA, da comissão, por exemplo,
não pode fazer parte da comissão membros do mesmo país. Por quê? Porque a gente precisa de diferentes pessoas, de diferentes origens para representar aquele país, para trazer a cultura daquele país nas discussões. Então, se a gente tiver duas pessoas, obviamente que a opinião delas pode ser a mesma. Então, porque elas foram criadas do mesmo jeito, tiveram a mesma cultura aí ao longo da vida delas. Então, precisa que sejam membros de países distintos. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, então, ela possui 7 juízes. E esses juízes são eleitos por 6 anos, podendo se reeleger apenas uma vez. Então, o máximo de tempo que a gente tem de um juiz dentro da Corte Americana são 12 anos. E a Corte, ela vai ter sede em São José da Costa Rica, tá? Então, a comissão tem sede aonde mesmo que eu acabei de falar para vocês? Em Washington, muito bem. E a corte vai ser, então, a sede dela lá em São José da Costa Rica. A corte tem competência consultiva e contenciosa. Contenciosa lá para resolver as brigas, os litígios, as demandas que lhes são oferecidas. E a consultiva é para fornecer consultas aos países. Voltando aqui aos documentos importantes aí que fazem parte do nosso sistema americano. O protocolo adicional à Convenção sobre Direitos Humanos em matéria de direitos econômicos, sociais e culturais, que é o Pacto de São Salvador, que é de 1988. Olha só para lembrar aqui, que fácil. De quando que é a nossa Constituição atual? 1988. O Pacto de São Salvador também vai ser de 1988. Então, ele foi incorporado ao texto normativo brasileiro pelo Decreto 3.321 de 99. Outro documento importante, a Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura. A gente sabe que a tortura ela é considerada como algo proibido aí pelo jus cogens. Em qualquer lugar do mundo vai ser algo de ordem pública a proibição à tortura. Então, essa convenção ela foi incorporada ao texto normativo brasileiro pelo Decreto 98.386 de 89. Se você quiser, você pega esses documentos que eu falo aqui, dá uma lidinha em casa, ou então pega um resumo aí na internet e faz uma leitura sobre cada um deles para você saber um pouquinho do que eles tratam e estar mais preparado para a sua prova. Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher. Então, é a violência contra o gênero mulher. Também foi incorporado ao Brasil aqui pelo Decreto 1973 de 1996. E ele é oriundo aí do caso Maria da Penha de 2001, esse decreto, ok? Então, agora que a gente já falou um pouquinho sobre os documentos, sobre a Corte, sobre a Comissão Interamericana, vamos falar um pouquinho de processo internacional. Então, a mesma coisa que a gente tem o nosso Código de Processo Civil aqui, a gente vai ter um Código de Processo Internacional. Não, a gente não tem um código exatamente dito, mas a gente tem algumas coisas que precisam ser cumpridas e que você precisa saber. Então, antes, para a gente só ter aí uma noção geral, eu vou falar do âmbito universal para vocês verem como é parecido, mas tem algumas especificidades. Então, no âmbito universal da ONU, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, lembram? Âmbito universal, que envolve todos os países do mundo. Então, a regra é o esgotamento dos recursos internos de um país. O que acontece? Naquele país tem que ter acontecido algum processo, alguma via administrativa, qualquer coisa que seja esgotada, para falar, olha, esse país não deu conta de resolver, então a gente precisa de uma ajuda internacional, de âmbito universal, para resolver esse caso. Então, olha só, pode ser então o esgotamento dos recursos ou uma demora injustificada para resolver esse problema, esse processo que
não tá vindo nunca uma solução. Então, olha só, a gente pode acontecer aqui de ter um processo que tá se arrastando aí ao passar do tempo na justiça e o país não faz nada. Tá demorando para resolver aquilo de modo injustificado. Tem que ser injustificado, ok? E aí a comissão e a Corte Internacional vão poder ali se meter nesse caso para ajudar a população. Então, a petição individual, uma petição que você queira fazer aí para a ONU resolver teu problema, vai ser dirigida ao Conselho de Direitos Humanos da ONU. Conselho de Direitos Humanos da ONU. Os requisitos para essa petição, então, é a falta de motivação política. Você não pode ir para a ONU para reclamar da política do teu país e tem que estar de acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ok? Segundo requisito aqui, então, para você fazer uma petição individual para a ONU, para o Sistema Universal, vou fazer aqui a bolinha para dizer que está todo mundo aqui dentro, é a descrição dos fatos e dos direitos afetados. Então, assim como numa petição de direito aqui que a gente faz no Brasil mesmo, a gente vai contar lá a história, o que aconteceu, vai falar que direitos no âmbito internacional que estão sendo violados e por que a gente precisa da ajuda. Então precisa ver a narração dos fatos e dos direitos. Proibição de linguagem abusiva. Você não pode usar expressões ofensivas dentro de uma petição dirigida à ONU, ao Conselho da ONU. E a identificação dos autores na petição. Não pode ser anônima uma petição que é dirigida ao sistema internacional. Tem que se identificar. Então, olha só, a comunicação deve ser apresentada por uma pessoa ou um grupo de pessoas que alegam ser vítimas. Opa, o autor da ação tem que ser a pessoa que está sofrendo. Ou por qualquer pessoa ou grupo, aí se incluindo organizações não governamentais, que tenha conhecimento de direito e confiável das violações em questão. Então, olha só, para eu ser autor de uma petição internacional dirigida lá ao Conselho da ONU, eu tenho que ser a vítima do caso ou eu posso ser alguém que sabe do caso de modo confiável. Então, adianta eu falar para vocês que eu vi no jornal uma reportagem falando que em determinado estado aqui do Brasil, pessoas estão trabalhando de forma escrava e estão mantidas em cárcere privado, em condições ali péssimas, falta de dignidade, de higiene, de tudo. Então, eu que vi essa notícia no jornal, eu sou uma fonte confiável, eu tenho conhecimento direto daquele caso para poder ir lá e falar para a ONU, ONU aceita a minha petição? Não, porque eu não sou uma fonte confiável, eu apenas li uma coisa que escreveram. Então, eu não tenho conhecimento direto do fato, não posso me meter, ok? Não pode levar para a ONU a petição, pessoa que não seja a própria vítima, ou então alguém que tenha conhecimento direto do fato de modo confiável. E também a gente tem um outro requisito aqui, que é a proibição de a comunicação ser baseada em informações jornalísticas. Eu acabei dando um spoiler aqui para vocês. Então, a pessoa precisa ter o conhecimento efetivo dos fatos, não pode ser de notícia que alguém contou para ela, que ela viu no jornal, na internet, qualquer outro lugar, ok? Também a gente tem a proibição da litispendência, gente. O que é isso? Então, a comunicação deve referir-se a um caso que já seja tratado aí por um procedimento especial, por órgãos de fiscalização de um tratado ou por outros procedimentos das Nações Unidas, ou ainda em mecanismos regionais similares que lidam com a temática dos direitos humanos. Então, não há hierarquia entre os sistemas de proteção dos direitos humanos. A gente não manda primeiro para o sistema regional para daí depois recorrer pelo sistema universal. Eles são complementares, eles não são um melhor do que o outro, ou um a primeira instância, o outro a segunda instância, ok?
Então, olha só, a comunicação não deve referir-se a um caso que já esteja sendo tratado. Se o caso já está sendo tratado pelo âmbito regional, num sistema regional, aqui no nosso caso pela Corte da Organização dos Estados Americanos, não pode levar isso para a ONU. E aqui o nosso último requisito, esgotamento dos recursos internos de um país. Então, precisa primeiro recorrer para daquele problema aqui dentro do país. A gente precisa tentar resolver o problema aqui. Se a gente não conseguir, a gente busca ajuda internacional. E agora vamos falar aqui sobre o sistema regional. Vamos ver essa parte do processo, como que acontece dentro do nosso sistema interamericano. Então, a Corte Interamericana de Justiça, ela vai falar o quê, gente? Que pode ter uma figura que chama-se o amicus curiae. E esse amicus curiae, ele também pode aparecer na Corte Internacional. Então, aqui é um requisito que é para as duas cortes. Na verdade, não é nem um requisito, é uma coisa que pode acontecer tanto para um lado quanto para o outro. Pode ter o amicus curiae no âmbito internacional e pode ter o amicus curiae no âmbito regional, aqui no sistema interamericano. Então, quem que é o amicus curiae? Ele é o amigo da corte. É aquela pessoa que não faz parte do processo, mas que vem ao processo para dar alguma informação relevante. E aí eu trouxe um conceito aqui para vocês do Cássio Scarpinella Bueno, que ele fala o seguinte: o amicus curiae, ele é o terceiro que intervém no processo por convocação judicial ou por livre iniciativa para fornecer ao juízo elementos reputados como importantes, úteis, quiçá indispensáveis para o julgamento da causa. Então, amicus curiae, lembrem que é o amigo da corte, vem contar alguma coisa importante para o juiz formar o seu convencimento daquele caso. O amicus curiae, então, precisa ficar bem claro que ele não é parte no processo. Ele só faz uma contribuição para o juiz entender melhor o que aconteceu. Então, pode ser a favor ou contra a causa, o amicus curiae. E na Corte Interamericana, especificamente, o amicus curiae precisa ser por escrito ou em audiência, e pode acontecer a presença dele em qualquer momento do processo. Isso falando da Corte Interamericana, ok? Então, vamos falar aqui na petição individual um pouquinho sobre mérito. E o que acontece então no mérito, gente? A gente vai falar sobre o direito que foi violado e que a gente precisa que seja reparado, ou então que esteja ali quase sendo violado. Então, a justiciabilidade de uma violação de direitos humanos precisa estar ali presente na sua petição. E o Conselho de Direitos Humanos da ONU, ele vai falar de todo e qualquer direitos humanos, tanto sobre jus cogens como costume internacional. Então, quando você direcionar a tua peça para o sistema internacional lá da ONU, você vai mandar a tua peça para o Conselho da ONU e essa peça pode falar sobre qualquer área do direito internacional. Quando a gente for mandar a petição para o sistema interamericano, agora o sistema é regional, só direitos humanos previstos nas convenções interamericanas. Olha só, sistema global, você pode falar de todos os direitos que você souber aí que se enquadrem como direitos humanos, tanto por alguma doutrina, uma legislação, um costume internacional, o jus cogens, qualquer coisa. Então, no âmbito internacional, todos os direitos humanos. No âmbito regional, apenas aqueles direitos humanos que sejam descritos aí em documentos internacionais daquela localidade. Então, aqui, ó, na nossa Comissão Interamericana, só os direitos humanos previstos nas convenções interamericanas, como, por exemplo, a tortura, a deficiência ou necessidades especiais, a violência contra a mulher, etc. Precisa haver a comprovação de uma violação de direitos humanos.
A comprovação de uma violação de direitos humanos pode ter um quadro factual com provas documentais e pode ser precedente jurisprudencial para você embasar aí a tua defesa. Por hoje é só, era tudo isso que eu tinha para falar para vocês sobre o sistema regional dos direitos humanos e um pouquinho de processo, porque vocês não precisam saber exatamente como é que a gente faz um processo internacional, mas vocês precisam ter uma noção que se cair na prova, não pode ser qualquer pessoa para pedir esse direito, como que faz, o que precisa conter lá dentro, o que não pode conter dentro de uma petição, como por exemplo, xingamentos, expressões abusivas e etc. Então, essa aula foi um pouquinho mais tranquila. Se você quiser se aprofundar, continua vendo as outras aulas aqui da Cultive dessa matéria. E eu sempre coloco lá no meu Instagram, no Facebook, alguma notícia, alguma novidade, um meme, alguma coisa legal, para vocês manterem o estudo aí atualizado e não precisarem só estudar daquela forma chata. A gente pode estudar se divertindo também. Então, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, entrar em contato comigo, é pelo Facebook ou pelo Instagram, pelo Prof. Mariana Moreira Neves. Bons estudos e até a próxima!